eu sou o jornalista Gerson Anzolin e este é o podcast Simers. Nesta edição, vamos falar sobre o trabalho dos médicos no interior do estado. Insegurança em relação ao vínculo de trabalho, falta de opções, remunerações inadequadas e infraestrutura precária estão entre os fatores apontados pelos jovens profissionais para não atuarem em centros menores. O diretor de interior do Simers, Fernando Berti, destaca a partir de agora este misto de fatores que deixam de atrair os médicos para o interior do estado. Olha, é um misto de fatores, mas sem dúvida aqueles que pesam mais é a insegurança em relação aos vínculos de trabalho, a forte ingerência, a forte influência política sobre a prática do profissional médico. Isso nós vemos com muita frequência no interior, né? Casos inclusive de assédio moral de prefeitos, vereadores, secretários municipais de saúde, a falta de opção em que muitas vezes os médicos atuam, ou seja, se há algum tipo de problema, algum tipo de tensionamento com esse viés político, os médicos não têm outra opção de hospital, de unidade de saúde para trabalhar. Muitas vezes nós estamos falando aí de cidades de até mesmo 100, 120 mil habitantes que têm um único hospital. Então, o médico que tem uma especialidade cirúrgica que necessita do hospital para atuar fica sem opção. E também temos, é claro, a questão remuneratória, né? Em geral, os cargos públicos têm remunerações que nós podemos dizer são aviltantes no interior do estado e tanto por isso temos um perfil etário muito envelhecido. Grande parte das cidades do interior tem um perfil etário de médicos muito envelhecido, é muito raro nós vermos médicos jovens. E também no sistema privado há ainda, na maior parte das cidades, uma infraestrutura precária em termos de tecnologia, em termos de estrutura para resolver os problemas da população. Então o médico se sente desmotivado, né, não tem condições adequadas para progredir, né, no seu aperfeiçoamento técnico profissional e se sente muito influenciado politicamente na sua prática, além de ter remunerações muito abaixo do mercado. O que pode determinar esta resistência? Estrutura? Salário? Falta de perspectivas profissionais? Eu acho que todos esses pontos, mas tenho a impressão até como médico que atua no interior do estado e sempre atua no interior do estado, que o que mais determina, sem dúvida, é a influência política sobre a prática do profissional médico. Esse é um processo muito grave e que infelizmente nós temos visto com cada vez mais frequência, né? E como eu disse, em cidades não tão pequenas assim, às vezes em cidades com mais de 100 mil habitantes. Então quando o profissional não encontra liberdade, não encontra autonomia para exercer o seu trabalho diariamente, quando ele tem muitas vezes determinações que são meramente políticas, quando ele tem uma exposição na mídia local do ponto de vista negativo, quando ele é utilizado como um instrumento meramente político por parte dos gestores municipais, isso obviamente afasta esse profissional que não tem ali um ambiente com uma mínima estabilidade para atuar, para levar a sua família, para viver e ter uma perspectiva de médio a longo prazo nessas cidades. Por um outro lado, pode estar faltando um componente cultural que deveria iniciar na universidade. Existe também uma espécie de preconceito de atuar em municípios menores? Acredito que sim, há sim um componente cultural, né? Todos os motivos elencados de falta de estrutura, remuneração, eles são verdadeiros, mas o interior também tem um lado muito bom. Me parece que nas faculdades de medicina se trabalha muito com a lógica, né, de que o médico bom ou o médico que tem sucesso profissional, ele deve atuar nos grandes centros. E hoje nós vemos aí muitas cidades no interior com uma medicina de excelência, do ponto de vista especialmente dos recursos humanos. Temos aí especialistas de renome nacional que estão atuando em centros do interior. Além disso, se tem a facilidade no sentido da qualidade de vida, de um vínculo mais pessoal, mais próximo com os seus pacientes. Então o interior não são só pontos negativos, pelo contrário, é possível se fazer uma medicina de excelência no interior, até porque hoje nós temos todos os instrumentos tecnológicos que nos possibilitam, né, um aperfeiçoamento técnico, mesmo que muitas vezes estejamos longe fisicamente dos centros formadores, dos centros de especialização. E já há sim uma cultura e uma rotina dos médicos em qualquer cidade de frequentar congressos científicos, periodicamente nacionais ou internacionais. Então sim, me parece que há um componente cultural e que gradativamente vai perdendo força, até porque como o mercado de trabalho está cada vez mais saturado, né, nos grandes centros o médico tem que ter muitos vínculos de trabalho para ter uma remuneração digna, obviamente o interior surge como uma opção. A academia diz isto aos alunos? Algumas sim, outras não. É um cenário muito heterogêneo. Dentro das mesmas faculdades de medicina se tem, né, mestres, professores que trabalham com a ideia, né, como eu disse, de que os médicos bem-sucedidos são aqueles que estão nos grandes centros, né? Mas na verdade também há aqueles que verificam a possibilidade de se fazer uma medicina tecnicamente qualificada no interior e também apontam esses outros fatores como a qualidade de vida, como a própria relação médico-paciente mais sólida e mais próxima no interior.
magistratura tem uma carreira definida. A criação de uma carreira para os médicos não facilitaria o interesse dos jovens médicos em atuar no interior? Certamente, esse é um ponto fundamental, né? A questão da falta de estabilidade, e aí nós não estamos falando exclusivamente de uma estabilidade do ponto de vista do vínculo trabalhista, mas de uma perspectiva de curto, médio e longo prazo, de progressão na carreira, uma carreira que tenha degraus, né? Que tenha uma progressão gradual, né? Que o médico saiba que entra naquela carreira com uma determinada remuneração, em determinado nível, a partir do momento que atinge metas, vai subindo gradativamente, e até mesmo tem o direito de migrar para médios ou grandes centros, se assim for o seu desejo, né, nos anos posteriores. Então isso dá uma independência, dá uma autonomia ao profissional. Nós vemos, por exemplo, promotores e juízes no interior atuam com a mesma independência do que nos grandes centros. Isso, infelizmente, não se verifica na medicina. Então esse seria um ponto fundamental pelo qual o Simers e as demais entidades médicas lutam historicamente, que sem dúvida atrairia mais profissionais ao interior, fixaria inclusive esses profissionais no interior, né, vislumbrando esses pontos positivos que se descobrem no interior, como a qualidade de vida, a relação médico-paciente diferenciado, e seria um ponto de virada nesse processo de atração de profissionais. Como o Simers vem atuando no sentido de estimular a atuação dos médicos no interior do estado? Olha, nós temos uma atuação macro, né, e nesse sentido entra, junto com as entidades médicas, a solicitação, a exigência dos Simers de uma carreira federal, né, especificamente aos médicos, para se dar essa independência que a magistratura, que a promotoria tem, mas também atuamos no cenário micro. Né? Ou seja, cada demanda em que nós atuamos politicamente, seja para termos remunerações em dia dos salários dos médicos, melhores condições de infraestrutura, em que vamos à mídia para denunciar assédio moral, influências políticas na prática do médico, isso sem dúvida inibe novas atitudes nesse sentido, que são negativas e que acabam afastando o médico do interior. Além disso, também temos dois vetores, né, muito interessantes nesse sentido da carreira. O primeiro deles é oferecermos propostas de planos de cargos e salários específicos para médicos. Aprovamos em Santa Cruz do Sul, né, no ano passado, em setembro do ano passado, o primeiro plano de cargos e salários específico para médico da história do Rio Grande do Sul. Nenhuma cidade tinha um plano de cargos e salários específico para médico, separando o médico de todas as demais carreiras, com degraus, com uma progressão gradual, né, a partir de metas de aperfeiçoamento técnico e com uma remuneração compatível com o mercado. Então conseguimos fazer isso em Santa Cruz, estamos levando essa proposta a outras cidades e também temos a proposta do regime específico de trabalho, entendendo a limitação financeira e fiscal de boa parte dos municípios do interior, especialmente aqueles mais pobres, em que é inviável nesse momento um plano de cargos e salários. Estamos propondo esse regime específico, que é uma flexibilização, né, da maneira como os médicos trabalham, um exemplo que é feito pelos peritos médicos federais do INSS, em que se flexibiliza a carga horária, em que o médico não necessariamente cumpre uma carga horária, mas sim um quantitativo de atendimentos. Isso possibilita, inclusive, que ele atue em outras unidades de saúde no município, ao mesmo tempo em hospitais e prefeituras, e a população ganha com assistência. Esta edição do podcast Simers teve a participação do diretor de interior do Simers, Fernando Uberti. A captação e edição sonora é de Cristiano Oliveira. O podcast Simers é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul.